Bom, então a gente partiu das visualizações antigas para as mais novas, né? Para as que a gente está vendo todos os dias nos blogs, na internet. Esse exemplo aqui é um exemplo também já bem batido, né? Quem já pesquisou, teve alguma curiosidade sobre visualização de dados, já com certeza caiu nos tree maps, né? O tree map é uma representação moderna daquele diagrama de Venn. O que significa essa representação aqui? Vocês estão vendo que tem uma área quadrada, retangular, que representa os dados, e ela tem várias subdivisões. Então, aqui vocês conseguem ver subdivisões onde as bordinhas são mais grossas. Estão vendo? Isso aqui é a primeira ramificação da minha hierarquia. Como se fosse, eu tenho uma árvore, essas divisões mais grossas são a primeira ramificação. Então, aqui, esse tipo de gráfico aqui, ele está mostrando dados da Bolsa, da Bovespa, de, se eu não me engano, 2008 para 2009. Então, a gente vai levar um tempinho para criar o modelo mental do que isso aqui representa. Então, nós vamos fazer isso por partes. Por exemplo, a área daqueles quadrados, elas têm que representar alguma coisa. Afinal, tem quadrados grandes e quadrados pequenos, certo? A cor representa alguma coisa. Eu tenho quadradinhos laranja, eu tenho quadradinhos azuis, né? Então, eu tenho que criar um modelo mental para explicar o que isso significa. Então, aqui na minha primeira ramificação da árvore, eu tenho as áreas, por exemplo. Essa área aqui, todo esse retângulo, é finanças e seguros. Esse outro aqui é petróleo e gás. Aqui, ó, mineração, energia elétrica, alimentos e bebidas, telecomunicações, e aí vai. Então, eles dividiram as empresas que estavam na Bovespa em áreas. E aqui a gente consegue ver, pela área, qual que é a representatividade dessas empresas. Tá? Aí em termos de capital. Então, dentro de cada quadrado existem outras bifurcações. Nesse caso aqui está bifurcando por empresas, está ramificando por empresas. Então, por exemplo, na mineração aqui a gente tem a Vale e o resto aqui, que é um retângulo bem fininho. Estão vendo? E aí o laranja e o azul tem a ver com a valorização ou desvalorização das ações de um ano para o outro. Tá? Então, a gente consegue ver, por exemplo, aqui, ó, que na construção civil está bem laranja. O laranja indicava valorização nesse gráfico. Então, quer dizer que de 2008 para 2009, quase, né, todas, ou em grande parte, as empresas desse setor apresentaram valorização, que é o que a gente pode ver aqui, né? Então, você tem aí algumas empresas conhecidas, MRV, né, que é a construção de edifícios residenciais, aqui construção de empreendimentos, e aqui eu não consigo ver, construção, não consigo ver aqui. Porque essa visualização é interativa. Então, quando a gente interage com os quadradinhos, os retângulos ali, a gente conseguia ver os dados da empresa, né? E aqui a gente não tem essa opção no meu slide. Então, isso aqui é uma versão moderna inspirada no diagrama de Venn. Imagina uma tabela que apresentasse essas informações aqui. Seria fácil você obter esse padrão de que na construção civil houve uma valorização na grande maioria das empresas, olhando para os dados assim, na forma tabular? É muito difícil, né? E eu vou dar uma ideia para vocês daqui a pouco de por que é tão difícil assim, falando do nosso cérebro, né, de como ele funciona. Então, esse tipo de visualização serve para evidenciar esses padrões, para evidenciar essas tendências, essas exceções. Bom, aí aqui estou, né, buscando coisas diferentes. Aqui a gente tem um tipo de visualização de texto. Hoje em dia é muito comum, né? A gente tem grandes corpos de texto e a gente quer saber o que está contido neles. Então, pode ser um monte de tweets que a gente coleta, pode ser texto do Facebook, pode ser, nesse caso aqui, texto da Bíblia. Pode ser, por exemplo, texto da Constituição de um país num ano e no outro, né? 2 versões da Constituição, podem ser quaisquer corpos de texto, né? Inclusive, pode ser um texto de bioinformática, né? A gente pode inventar coisas, né? Anotação de uma proteína do banco de dados, como que ela mudou de uma versão para outra. A gente pode inventar. Bom, vamos pensar no modelo mental disso aqui. O que a gente tem ali? Cor, palavras, tamanho, orientação da palavra, tem uma série de coisas ali, né? E, bom, a cor aqui, nesse caso, ela serve apenas para categorizar as palavras, para diferenciar entre as palavras, não é nem categorizar.
o tamanho da palavra ali, ele indica a frequência dela naquele texto. Então, a ideia é que palavras maiores sejam mais frequentes, né? Que é bem intuitivo. Então, eu tenho um grupinho aqui e outro grupinho aqui. Nesse caso, a orientação não quer dizer nada. Ela veio só para trazer um efeito estético. A orientação ali, se a palavra está vertical ou horizontal, não quer dizer nada. Então, o que a gente encontra de frequente aqui? O que a gente encontra de frequente aqui? Alguém tem alguma ideia de onde esses textos foram tirados? Os dois foram da Bíblia. Você pode ver que Deus, a gente vê o que está frequente nos dois. Deus é frequente nos dois, né? O segundo é do Apocalipse. Por que você chegou nessa conclusão? Exatamente. Então, assim, a gente nem precisa conhecer muito o Apocalipse, mas só ter uma ideia, né? Então, realmente, né? Você ouviu falar em besta, anjos, como é que fala, trombetas, essas coisas, é Apocalipse. E esse aqui já é mais difícil, né? Mas aí fala de Jacó, Abraão, né? Está lá no início da Bíblia, eu acho que é o Gênesis, né? Se eu me lembro bem. Então, assim, só para vocês terem uma ideia, né? Você consegue identificar palavras que são muito representativas para um texto e diferenciar entre os outros textos. Bom, aqui é uma ideia parecida, né? A gente tem os tamanhos das expressões aqui, também quer dizer frequência. As cores aqui, não sei se vocês estão conseguindo perceber, o vermelho sai dessa caixinha de texto e o azul sai dessa caixinha de texto. Isso aqui é para comparar as buscas que as pessoas fizeram no Google. Então, aqui a pessoa, por exemplo, colocou, será que ela? E aí, o que vem depois do será que ela que as pessoas pesquisaram no Google? E ali, será que ele? Então, vocês podem ver as semelhanças e diferenças, né? Então, a maioria das pessoas, aparentemente, quer saber se, será que ele me ama, será que ela me ama? Está mais ou menos... tem a espessura da setinha também, né? A espessura da setinha tem a ver também com a frequência. Mas tem uns muito interessantes, né? Que o pessoal já mostra com essa daí, né? Por exemplo, como ser e como fingir ser. Aí, o que vocês acham que vai aparecer? Porque você pode pôr aqui, como ser. Aí, vê o que as pessoas pesquisam, né, que elas querem ser. E o outro é como fingir ser. E é muito interessante, porque as pessoas querem fingir ou ser inteligentes. A maioria fala, como fingir ser inteligente? Tem isso, né? Bom, mas assim, é uma forma assim, bem lúdica, né, de mostrar um grande volume de pesquisas. Né? Você quer comparar duas pesquisas diferentes e se você tivesse que pegar um monte de arquivos texto para fazer isso, seria muito mais difícil. Então, é lógico que existe uma coleta, um processamento, né, importantes por trás, mas a forma de representar e a forma de fazer isso assim, em tempo real, né, porque aqui você vai digitando e isso aqui vai mudando dinamicamente. Então, uma letra que você inclui, sua visualização muda completamente. Né? Então, são ideias interessantes que as pessoas têm para representar os dados. Isso aqui eu fiz na época da eleição, não é nada de propaganda política, mas foi uma busca que eu encontrei se eu não me engano, eram discursos do presidente Lula na época da campanha, da última campanha. E aí a pesquisa foi por Dilma, então a gente queria ver o que o Lula falava da Dilma. E isso aqui é uma visualização que está disponível no site que chama Meniais, é um site, um protótipo da IBM, está disponível, quem tiver interesse em utilizar, pesquisa Meniais. E você pode colocar um trecho de uma frase e ele vai fazendo essa árvore aqui, ó, de frases que terminam ou iniciam com aquele prefixo ou sufixo. Então, aqui se eu coloquei Dilma como sufixo, eu queria saber tudo que ele falava e terminava com Dilma. Então, aqui vocês têm frases, né? Não sei se está dando para ver, mas você tem várias frases que terminam com a companheira Dilma ou a ministra Dilma, porque ela era ministra, né? Então, se você é tudo muito interativo, você pode clicar e ver a frase, mais detalhes. Você pode fixar nessa subárvore aqui, você clica no companheiro, ele vai carregar essa subárvore. É um negócio bem interativo, bem interessante. E é muito útil, né? Porque às vezes você quer identificar todas as ocorrências de um certo trecho num texto muito grande. Então, você tem tanto... Aqui, nesse caso, eu fiz um zoom, né? Eu selecionei para ver mais detalhes da companheira Dilma.
Então, você tem uma série de frases que terminaram nesse trecho aqui. Bom, aqui tem um outro exemplo que é mais artístico, mas que eu achei também bem interessante. Aqui o pessoal pegou várias fotos do Flickr e aí eles fizeram esse ciclo aqui, que é composto por setores que representam os meses do ano. Então, você tem aqui março, abril, maio, junho e assim sucessivamente. E aí, com o conteúdo, né, das cores das fotos, eles fizeram esse fluxo aqui bem bonito de cores, que na verdade é inspirado naquela visualização que eu mostrei do rock, da genealogia do rock, porque são fluxos de cores aqui, a espessura indica frequência, né? Então, a gente consegue ver, por exemplo, que no inverno aqui, ó, a gente tem uma predominância muito grande das cores brancas, cinza, avermelhado, alaranjado, né, porque está tudo muito seco, as plantas. E aí você consegue ver, né, por exemplo, na primavera aqui, que você tem uma tendência maior a ter cores de flores e tal. Então, tem uns exemplos de fotos aqui desses diferentes momentos do ano. E até é bem interessante que o que varia muito aqui, além do verde, né, das plantas, que estão muito presentes nas fotos, é o azul do céu também, né? A gente consegue ver momentos aqui em que tem mais céu azul e momentos em que é mais cinza, né? Então, eu acho bem interessante ver esse ciclo aqui. Bom, aqui tem um outro tipo de ideia, mais engraçadinho, assim, que a ideia deles foi visualizar palavras que representam alguma parte do corpo humano nas músicas. Então, você pega um dicionário de palavras, que são dedos, olhos, boca e tal, e pesquisa em várias músicas de vários gêneros. Então, o que acontece aqui? O tamanho da bolinha tem a ver com o percentual. Vocês já viram que o hip hop está aqui, né? E aí, o tamanho da bolinha tem a ver com o percentual. Então, 20% é esse tamanho de bolinha aqui. Então, você vê que no hip hop, mais de 20% das músicas falam, né? E aí você tem, vamos ver, o que tem aqui? Olha os olhos, que interessante. Quase sempre os olhos são o mais frequente, né? Mesmo que eles não sejam presentes numa maioria das músicas, né? Você vê que está menor que 20% aqui quase sempre, mas quase sempre ele é o primeiro, né? Então, sinal que os olhos são muito importantes, né? Bom, e aí a gente consegue com isso identificar algumas exceções, né? Bom, aqui tem uma outra visualização que eu acho muito interessante pela capacidade que ela tem de sumarizar um grande conjunto de dados. Isso aqui é uma visualização da Wikipedia. Então, a Wikipedia ela, né, tem vários artigos e cada artigo sofre várias edições, certo? Então, as pessoas vão lá, incluem texto, retiram texto, alteram, incluem uma referência, incluem uma figura, uma série de edições, e esse histórico está disponível na internet, quem quiser baixar e trabalhar com ele. Só que é uma quantidade, um volume muito grande de informação, né? Então, o que eles queriam fazer? Eles queriam ver como acontece a dinâmica da Wikipedia, né? Essa dinâmica muito complexa, e para cada tipo de artigo, eu imagino que tem uma dinâmica diferente, né? Por exemplo, você tem artigos sobre coisas mais banais, por exemplo, um exemplo que eu pus aqui, chocolate. Um artigo da Wikipedia que fala do chocolate, mas é uma coisa mais banal, mas você deve ter um artigo da Wikipedia que fala de Deus. E aí é uma coisa que vai ter uma certa polêmica, né? Porque cada um tem uma visão diferente de Deus. Então, o pessoal propôs uma visualização, que eu acho que eu vou mostrar em detalhes aqui a seguir, que tem uma série de passos, mas ela fica bem interessante depois. Cada coluna daquela visualização que eu mostrei aqui, ó, cada coluninha dessas, é uma versão do artigo. Então, cada vez que o artigo é alterado, é uma nova versão, é uma nova coluna. Então, você vai caminhando no eixo X aqui, você vê que o artigo está crescendo. Por quê? Porque o tamanho aqui dessa faixinha indica o texto do arquivo. Então, essa versão 1 aqui, ela foi editada pela Mary, que é a cor laranja, e a Mary escreveu esse texto aqui. Aí, o que aconteceu na versão 2? Veio a Suzane, deletou um conjunto de texto aqui e escreveu a parte dela aqui em azul. Então, olha como que o texto já mudou de uma versão para outra. Aí veio a terceira versão, entrou uma pessoa aqui, o Martin. Ele veio e incluiu o texto dele aqui no meio.
e assim o texto vai vai evoluindo, né? Então, aqui cada cor é um usuário diferente, né? Quando ele vai andando aqui para baixo, ele cresceu, e aí você vai vendo, né, que começou sendo escrito por esse usuário cor-de-rosa e no final tinha uma pequena contribuição dele com relação ao todo, né? Então a gente vê padrões interessantes em um conjunto de dados extremamente complexo e volumoso. Esse aqui é o exemplo que eu falei do chocolate, que é uma coisa bem banal, mas que a gente vê um padrão esquisito ali acontecendo, né? Estão vendo o zigue-zague estranho? Então, o que é aquilo ali? É um conflito de edição. Alguém adicionou um texto, alguém tirou, alguém adicionou, tirou, até que um deles cansou e deixou, né? Imagina ver isso no conjunto de versões, né, do arquivo. Bem mais complicado, né? E aí tem outros bem mais estranhos, por exemplo, esse aqui que é Deus, né? Então, é esperado que tenha muito mais conflito, né, aqui. Então, alguém foi lá, colocou, o negócio foi crescendo, de repente ele sumiu, olha lá, foi lá para cima, alguém foi lá e deletou tudo. Aí fez um novo texto, alguém foi lá e deletou. E aí vai acontecendo, né? Então, é muito interessante como você consegue sumarizar um conjunto tão grande de informações num espaço pequeno de tela, né? Aqui já é o mais assim, engraçadinho, né, que tem a ver com a gente, assim, o uso da internet. E aqui é o seguinte, cada linha é um tipo de ferramenta, né, de uso da internet. Então, por exemplo, aqui são os usuários criadores, eles publicam páginas web, escrevem blogs, fazem upload de vídeo para sites, YouTube e tal. Esses aqui são os críticos, são aqueles que criticam, né, escrevem os blogs, comentam, fazem revisões de textos e tal. Aí o terceiro aqui são os que coletam, é o pessoal do RSS, eles ficam recebendo notícia. Aí esse daqui é os que estão em rede social. Esses aí são aqueles que se conectam com os amigos e usam rede social. Esse aqui são os espectadores, são aqueles que mais leem, assistem coisas e tal. E esse aqui são os que não interagem muito em redes sociais, eles são mais inativos. Eles estão na internet, mas eles não usam essas mídias, essas redes sociais. E aqui nas colunas a gente tem as categorias por idade. Então, de 12 a 17, de 18 a 21, 22 a 26, 27 a 40, 41 a 50, 51 a 60 e acima de 62. Aí, aqui tem um monte é um grid, né, tem um monte de quadradinhos, e quanto mais quadradinhos coloridos, maior é aquela barra, né? Isso é como se fosse um histograma mais estilizado, assim, né? Mas o que eu achei interessante desse gráfico é a preocupação com a estética, né? Eles fizeram, não sei se vocês observaram, as camadas de cima, elas tenderem ao mesmo lugar, tá vendo? Por exemplo, aqui, ó, podia ter mantido essa ordem de terminar aqui da direita para a esquerda, mas aqui eu terminei da esquerda para a direita, tá vendo? Para fazer com que eles se atraíssem e ficassem com esse efeito aqui de crescimento aqui. Perceberam? Isso faz ficar mais atraente, mais agradável, né, esteticamente. E aí a gente consegue, mais ou menos, ter uma ideia de onde estão os picos, né? Então, por exemplo, os que criam aqui, publicam coisas, eles estão mais ou menos dos 12 aos 21 anos, quer dizer, são os mais frequentes, né? Já aqui é bem menos frequente. Agora, quando a gente caminha aqui para os inativos, né, parece que o pico está acima de 62 anos, que é o pessoal que está usando a internet, mas que não interage muito nas redes sociais, não posta conteúdo, nem critica conteúdo. Né, isso em geral. Então, assim, são visões, né, diferentes que aparecem na internet, aí, né, dia após dia a gente vê uma coisa dessas num blog novo.